Seja bem-vindo ao Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Moisés, tudo bem? Mais um episódio aqui para você que está aí nos assistindo. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. A gente vai trazer sempre aqui para você informação fiel, informação checada. Você sabe que, afinal de contas, na internet você encontra todo tipo de informação. No Líder Medcast você vai encontrar informação sobre saúde correta, com ótimos profissionais. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho. É isso que faz com que a gente possa continuar nosso lindo trabalho. Segue o Dr. Sidney nas redes sociais, no Instagram, segue o Moisés também. Hoje a gente tem a honra aqui de receber Dr. Carlos Rangel, oftalmologista, médico formado pela Santa Casa de Misericórdia, Faculdade de Santa Casa, onde fez residência em oftalmologia, após tornou-se professor dessa mesma especialidade durante muitos anos. Depois disso se tornou diretor e presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e ainda hoje, fundador, idealizador e presidente da Ético, que é um hospital dia de oftalmologia, acho que um dos únicos ou o único existente nessa especialidade. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Carlos Rangel, vamos dividir informação. Prazer enorme estar aqui com você, Sidney. Vamos deixar o doutor de lado, né? Tá bom, vamos lá. É um prazer estarmos juntos aqui, Moisés. Realmente, eu adoro fazer isto. Essa coisa de ter um contato direto com os clientes, aqueles que ainda não são clientes, o que eu vou ser aqui, eu sou com os meus pacientes no meu consultório, gostando, adorando explicar nos mínimos detalhes, tirando todas as dúvidas e principalmente tentando falar a linguagem que o paciente possa entender. Então, de antemão, me desculpo com os colegas oftalmologistas, mas eu vou propositalmente usar uma linguagem mais acessível à maior parte da população. Senão eles acham ruim, viu? Nossa, sim, tem todas essas amarras médicas, mas perfeito. Você que está aí precisa entender, né? Quem está aí não é o médico, não é o profissional. Você está aí, é o leigo em saúde, né? Que está aí para realmente entender a divisão aqui, todo esse conhecimento que nós vamos aqui sugar hoje de Carlos Rangel. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade do convite e é a oportunidade que eu tenho ímpar de não falar de um por um, de falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, o que é um prazer enorme. Eu acho que o médico tem também a função de educador. Perfeito. E aí, Moisés, o que nós vamos começar aí perguntando para o Dr. Carlos Rangel? Seja bem-vindo novamente, Dr. Carlos. Obrigado, Moisés. Vamos conversar sobre catarata e cirurgias refrativas. Perfeitamente. Diga um pouco mais. Aliás, catarata é uma doença? Eu diria que é difícil, né? Doença a gente tem geralmente uma ideia de algo que você adquiriu, uma Covid, uma gripe, um resfriado ou qualquer coisa. Então é uma alteração normal no ser humano a partir de determinada idade, principalmente, apesar que existem outras causas de catarata. Então, digamos que é uma condição normal, esperada do ser humano a partir de 50, 60 anos. Não é? Mas não obrigatória, pode vir mais tarde. É uma alteração de uma lente que tem dentro do olho que foca as coisas que a gente vê. Que ao invés de ficar transparente assim, começa a ficar esbranquiçada, opaca, fosca. Nas duas vistas? Nos dois olhos, perdão. Eu costumo brincar com meus pacientes e falar assim, eles nasceram no mesmo dia. Os dois olhos nasceram no mesmo dia. Então, sim, geralmente é nos dois olhos a catarata senil, que é um tipo de catarata mais frequente, é mais comum. Em geral é bilateral. Sempre tem um pouquinho na frente, não é? Mas, em geral, quando tem nos dois olhos a catarata pela idade. Então, como se fosse uma nuvem branca que a pessoa enxerga. Eu acho que, se você me permitir, vou usar um modelo. Vamos usar onde que está essa catarata. Vai explicar. Vamos mostrar para o pessoal, naquela câmera ali. Rapidamente, para ser bem didático com os amigos, vamos aqui. O olho é uma estrutura maravilhosa. Nessa câmera aqui? Isso. Ok. O olho é uma estrutura maravilhosa. O olho antigamente era comparado com uma máquina fotográfica, mas ele não tira fotos, ela é uma filmadora e das melhores, como do seu celular. Então, se a gente pegar esse magnífico órgão, que é responsável por 85% das informações que o mundo lhe dá, sobra só 15% para os outros órgãos dos sentidos, a audição, a gustação, o olfato, etc.
Então o olho é uma câmara de televisão. Como tal, é um sistema de lentes. É uma joia. Duas. Geralmente duas. Então, se a gente cortar o olho aqui pelo meio, nós teremos algumas estruturas que nós vamos falar sobre elas durante a nossa conversa. Por isso que eu vou procurar ser bem rápido, mas eu preciso explicar para vocês. A primeira lente que tem no olho, responsável pela focalização das coisas que a gente vê, chama-se córnea. Chama-se córnea porque ela é endurecida, como corno mesmo, como chifre, não é? É uma estrutura bastante rígida. Mas já é uma lente também, vejam que é uma lente, não é? Depois você tem a íris. A íris pode ser comparada ao diafragma de uma máquina fotográfica, que aumenta ou diminui a pupila, esse buraquinho que tem aqui que nós chamamos de pupila, e que permitindo, quando dilatado, entrar mais luz, quando fechado, entrar menos luz, não é? Então ela regula a intensidade da luz durante o dia, a noite, etc. Não é? Atrás da pupila, bem atrás da pupila, tem uma lente, que vocês podem ver aqui. Essa lente chama-se cristalino. Por que ela chama cristalina? Porque ela é cristalina. E como tal, deve permanecer cristalina, bem transparente a vida toda. Só que a partir de 50, 60 anos, esta lente cristalina começa a ficar opaca, fosca. Aí vai mais ficando cada vez mais fosca, vai ficar branca, branca assim como essa caneca. Por isso que chama catarata, como se uma catarata tivesse passando na frente dos olhos e ao pouco tempo roubando a visão no que você pode ver através dela. É de um dia para o outro? Não. É um processo bastante gradativo. E, geralmente a catarata senil, não vamos falar das causas da catarata, outras sem ser a senil. A senil é a grande maioria. A catarata senil ocorre junto com a idade. Senil é da idade, só para vocês... Obrigado. Te peguei. Obrigado. Catarata devido à idade, ela é lenta, porque esse processo não ocorre. Ocorre quando você tem um trauma, uma doença, o uso de corticoide, outra né, que pode levar a isso aí, e ela pacifica de repente. Mas em geral não. A catarata devido à idade, ela vai acontecendo com a idade. Então, vamos falar de frequência depois, mas já posso adiantar que uma entre cada 4 pessoas após os 60, ou um pouco antes, tem catarata. 2 aos 70, 3 em cada 4 aos 80 e 100% aos 90. Inicia-se aos 60 anos. Ou seja, ter catarata é uma condição normal do ser humano, é esperado. Quem viver, verá. Ou melhor, não verá. É um privilégio da idade. Desculpe, você fez uma pergunta. Mas aos 60 anos começa. Pode começar. Com essa frequência. 1 em cada 25. 4, 2 aos 70, 3 em cada 4 aos 80 e 100% aos 90. Ora, essa lente tem uma função. Ela tem que focar as coisas que a gente vê. Se ela vai ficando opaca, não passa mais a luz, não passa mais a imagem por ela e a visão começa ficando embaçada. Começa as cores se alterar, porque ela fica amarelada. Começa a trocar. O primeiro passo é começar a trocar de grau. Aí eu usei meu grau a vida inteira, agora está mudando. Toda hora que eu vou ao oftalmologista, ele me dá um grau diferente. É porque começa a pacificar o cristalino, que deixa de ser cristalino. Passa a ser catarata, não é? Cataratoso, opaco. Ora, se ela tem uma função com cerca de 20 graus... Tá? É uma lente forte, não é? Se ela tem uma função de focar as coisas que a gente vê junto com a córnea, tem a função de focalizar as coisas que a gente vê aqui na retina, que é como se fosse a tela do cinema, que vai captar as imagens, a energia luminosa que vem dos objetos que a gente vê, ou da máquina do cinema, e através do nervo óptico chega ao cérebro, aqui o nervo óptico. Ora, se a lente da frente do seu celular, de uma filmadora ou do projetor tiver fosca, opaca, a imagem lá não será boa. Então ela vai gradativamente perdendo. Respondendo mais exatamente a sua pergunta, isso não ocorre de uma hora para outra, a não ser que seja traumático ou por doença. Ela é gradativa. Primeiro sintoma é o aumento do grau. A variação de grau. Variação. Não tinha astigmatismo, começa a ter, porque essa pacificação é irregular, pode acontecer. Se ela acontece mais no centro, vai mais para o lado da miopia. Se ela começa a capsular,
na parte de fora, vai mais para a hipermetropia. Geralmente associa astigmatismo que a pessoa não tinha ou tinha, mas mudou. Às vezes até corrigindo o astigmatismo, porque a pacificação ocorre do jeito que ela quer, de várias formas, que eu não vou entrar nisso, que é muito específico, não é? O fato é que ela vai se opacificando. Ora, ela tem a função dela de focalizar as coisas que a gente vê, não é? Se ela não permite mais a passagem da luz, da imagem, não vamos enxergar mais, não é? Então, essa lente tem que ser substituída, simplesmente. Tanto em homens e mulheres, a partir dos 60 anos, 1 em 4... Essa frequência. Essa frequência, exatamente. Obrigado, doutor. Agora achou que temos um médico também, né? 1 a 1, 1 a 1. Ele não... 1-1 para mim, 2-0 para mim. 2-0. Essa aqui é a catarata, mestre Rangel, olha aqui na foto. Ó, aqui Cerca... Isto, vejam que ali temos uma pupila dilatada. Ali o cristalino. Cadê o indicador? Aqui então seria a esclera, que é essa parte de fora aqui. Aqui a íris, que essa pupila está dilatada com colírio. A íris é aquela abertura que o senhor falou. E atrás, ao invés de vermos um cristalino transparente, que seria um fundo escuro, porque o olho é uma câmara escura para poder enxergar, como no cinema, por exemplo, ele está opaco. Como é que a imagem que vem aqui vai passar por aqui para ir à retina e ser captada? Passa um pouco até, mas com pouquíssima Depende, qualidade. aqui- Ou pode aqui até já passar não zero. passa mais nada. Nessa catarata, realmente é Passa uma zero. catarata total. Hoje em dia já quase não se vê catarata total. Por quê? Nós vamos chegar lá mais na frente do Vamos, tratamento. eu imagino, Ok. mas vamos chegar Mas lá. respondendo uma pergunta sobre sexo, Isso, a frequência. não? Sobre o olho, a frequência do olho no homem e na mulher. Não Exato. estou falando sobre sexo. Sim, obviamente, né? Mais na mulher. Por alguns motivos. Primeiro, a mulher tem alterações hormonais, né, durante a vida. Segundo, que a mulher tem uma carga de trabalho maior. Terceiro, a mulher, de algumas, mas a principal causa não é essa. Ocorre a diferença de 10%. Para cada 9 homens, 10 mulheres, mais ou menos. Considerável. Né? É considerável. Simplesmente porque a mulher vive mais. A vida, a expectativa de vida Sim. da mulher hoje é de 80 anos quase. O homem está ainda lá nos seus 74, 75. Então, tem mais mulheres, então tem mais catarata. Principalmente por causa disto. Então, mais ou menos é assim mesmo. Para cada 10 pacientes, vamos dizer que 6 homens e 5 mulheres, 11 pacientes. Sempre um pouco mais de mulher, porque tem mais mulher no mundo. Graças a Deus. E vivem mais. Porque elas vivem mais, então tem mais chance de apresentar catarata. O homem morre antes. Mas nós estamos então. Então, essa é uma pergunta que eu poderia sugerir. Claro, vamos Claro, lá. deve. É assim, mas qual é o tratamento da catarata? Eu ia perguntar isso agora exatamente. Se é uma cirurgia, se é um remédio. Isso, eu pergunto, que colírio maravilhoso, ou remédio, ou qualquer coisa que poderia ir lá e regenerar um tecido por causa do seu envelhecimento? Se houvesse essa substância, esse remédio maravilhoso, eu ia fazer uma piscina em casa e ficar lá dentro o dia inteiro e voltar a ser nenê, se pudesse. Então, infelizmente, não existe tratamento clínico para a catarata. Ponto final. Ponto e passa a régua. Qualquer coisa que veja na televisão, onde for, pura enganação, é coisa mesmo para ganhar dinheiro. Remedinho que vai melhorar. É milagre. E nem para prevenção. É mais ou menos como a nossa calvície. Sim, não se- tem saída. Já passou de tudo, não adianta. Isso aí. Então- É genética, é a idade, é o tempo que passou. Então, tratamento clínico não tem Não e nem existe. tratamento preventivo. Preventivo de algumas doenças que causam catarata, sim. Por exemplo, radiação. Por exemplo, excesso de sol. O índice de catarata entre os caiçaras, as pessoas que moram na praia, é maior do que... Maior. né? Por exemplo, no Nordeste, que é zona É maior tórrida, também. é maior também do que no Sul. Né? A exposição solar, as Maior gasto. radiações. Né? Também entre determinadas doenças, por exemplo, o diabetes causa catarata. Aliás, o diabetes causa tudo, né, doutor? Sim. A gente sabe que é. Bom, também medicamentos, corticoides que se tomam, colírios corticoides, e é gozado, né, nesse país. A gente não pode comprar um colírio antibiótico na farmácia sem a receita. Mas um corticoide pode. Falando juntinho. Você viu?
É um absurdo. Absurdo. Pra Entre, mim, entre outros, eu né? preferia que se tivesse que Pudesse trocar... antibiótico, é verdade. Não é verdade? Sim, Tanto faz sentido. via oral como pomadas e tal. O corticoide é muito mais pernicioso. Nenhum dos dois poderiam, na verdade. né? O Vamos certo dizer seria os dois. Fazer um lobby lá no Senado, na Câmara, para ver se a gente consegue isso, que seria muito salutar. Porque o sujeito usa, às vezes, 2, 3 meses de corticoide no olho, cria catarata. Dá catarata, desenvolve a catarata. As alterações que o corticosteroide causa no olho, onde a absorção é bastante intensa, causam pacificação do cristalino, ou seja, a catarata. Não é? Entendeu isso? Colírio normal ou soro fisiológico, não. Não, Estamos falando de corticoide, é outra coisa. Isso que eu ia falar isso para ver se você tinha entendido. Até. Porque você que usa colírio de soro Não ou tem outros problema. motivos, este problema não. Talvez outros que o Dr. Carlos Rangel vai falar daqui a pouco. Veja, quando se fala colírio normal... A automedicação sempre é um problema, né? o que é um colírio normal? Eu disse isso. Eu disse. Não, nós dissemos. Você que disse o colírio normal. O que é normal. Então, existem colírios já muito antigos, que obviamente não vou declinar o nome, que são altamente cataratogênicos e vasoconstrictores, e causam um dry eye, olho seco, causam uma série de outras, né? E, no entanto, são normais. Vende na farmácia igual balinha. Como aquele vinho quinado que vendia, que abriu o apetite, né? Que também tinha, assim, acho que vocês tomaram também. Biotônico Fontoura. Isso, não fui eu que falei. Eu falo. Mais um tipo de mágica. Então é um desses que tem nome, ficou na cabeça das pessoas e eles acham que é um colírio normal. Este, particularmente, que é o mais popular, ele tem nafasolina. A nafasolina é um vasoconstrictor. O sujeito fica dependente. Se não usa o vasoconstrictor, nafasolina, o olho fica vermelho. Ele passa a usar todo dia. E isso tem efeitos colaterais intensos, inclusive para quem é cardíaco e tudo mais. Conhece alguém, doutor Cid? Conheço. Então, Conheço. e esse assim. Que me fala. Sim. Vou dar uma receita aqui. Ouviu, para né? usar Sim. essa porcaria e passa a fazer uma compressinha gelada. Até o estagiário tá balançando a cabeça lá, né? Você Ouve. substitui por 2 E gases. ouça você também que tá em casa. Porque Du- a gente é gente normal, né? Substitua por 2, 3 gases um gelo mesmo da geladeira, uma toalha, 5 minutos lá, o olho fica branquinho, gostoso, higienizado, com o mesmo efeito, só que fisiológico e não farmacológico, como esses colírios ditos normais. Ok. Boa oportunidade eu tive de falar. Sim. O que você tem que poderia ser mais próximo de algo normal seria esses colírios lágrimas artificiais. Nada mais é do que analisaram as lágrimas e fizeram uma substância, um colírio, que tem uma composição bem próxima da sua própria lágrima. Então, se você tem pouca lágrima e substitui, ótimo. Soro fisiológico? O soro é um problema, é questão de pH, né? Qual é o pH da lágrima? O pH, vamos falar, índice de acidez ou alcalinidade, não é? E o que tem no seu olho. Nem sempre é igual. Então, se você tiver mais básico, vai ser um ácido no seu olho, vice-versa. E outra, qual é a ação farmacológica? Qual é a ação lubrificante do NaCl, que é o soro fisiológico? Nenhuma. Enquanto que os lubrificantes, aquelas substâncias gordurosas e outros que tem numa lágrima artificial, realmente imitam sua lágrima e protegem os seus olhos. O soro não. O soro é como se fosse a sua própria lágrima. Aliás, não é como a própria lágrima, é menos. Sim. Não ficar pingando soro no olho. Mas voltando ao que o senhor estava falando, o senhor falou de todas as possibilidades da catarata, além da senilidade, mas a gente está falando da prevenção. Isso. Então, a gente poderia dizer também que isso a gente sempre cai nesse assunto, né? A qualidade de vida saudável, a gente poderia Sem dizer que dúvida. é uma prevenção? Antioxidantes, comida saudável, Fazer exercícios exercício. físicos, controle de diabetes, de Da hipertensão, hipertensão, da obesidade. controle de qualquer outra doença, o não uso controlado de colírios corticoides. Isso também evita. De também corticoide e traumas, muito comuns nos dias de hoje. Nos esportes, não é? O sujeito toma uma bolada no olho, tem catarata, como pode ter descolamento de retina, outras coisas. Lembra-se do Tostão? Você não tem idade para saber quem é o Tostão. Conheço de nome, jogador de Pronto, futebol. teve um descolamento de retina por causa de bolada. Não Que é grave, né? Uma situação que Sim, pode ser cirúrgica muito grave. imediata e de alta gravidade, não é? Mas os traumas também não controlar. Doenças intraoculares, uma inflamação, uma infecção que você possa ter aqui dentro do olho. Obviamente vai afetar todas as estruturas, inclusive o cristalino. E o cristalino infectado, ele se opacifica. Então dá uma catarata Infecciosa. pós-uveíte, infecciosa. Também de resolução cirúrgica.
Logicamente. Ou não, Sim, nesse depois- caso também ela... Também Depois de tratada a infecção, exato, sim. depois de totalmente vencida Mas a ela infecção, vira sim. cirúrgica. Aí é uma catarata complicada. Você vai Pior mexer ainda. numa estrutura que teve até esses dias Infectada. uma infecção e, obviamente, os cuidados têm que ser multiplicados. E para abordar esse cristalino numa catarata cirurgicamente, Boa, como é chegamos à cirurgia. Vou falar um pouquinho antes de como chegar à cirurgia, quando operar. Deixa eu fazer só uma pergunta antes, que... Claro. aqui no meio do papo. Coçar o olho com frequência é um mini trauma? É, claro, como qualquer coisa, você começar a coçar a pele demais, vai acabar criando uma ferida. No olho é uma estrutura extremamente delicada. A córnea não tem vasos. A córnea, ela tem que ser transparente. Aqui atrás tem uma camada única de células chamada endotélio que mantém a transparência da córnea por bombeamento de sódio. Osmose, lembra? Passar de sal de um lado para o outro, não? Osmose. Então ele regula para que ela fique sempre transparente. Qualquer lesão no endotélio e você machuca o endotélio quando coça fortemente o olho, vai predispor aquela aguinha, o humor aquoso que está aqui nesse espaço, entrar dentro da córnea. Ora, uma córnea que deve ser transparente, cheia de água, ela fica opaca. Como eu joguei vapor aqui agora. Então a gente nasce com 4.000 células, e uma camada única de células, esse endotélio, células octogonais assim. E 4.000 células por milímetro quadrado. E vai perdendo essas células ao redor da vida. Se fosse uma linha reta, aos 100 anos você não tinha mais células, a córnea estava totalmente opaca. Então, se você coça o olho, você antecipa tudo isso. Ok. Você aumenta a pressão do olho, forçando o nervo óptico. Você pode fragilizar a córnea no sentido dela ganhar mais curvatura e ficar mais míope. Principalmente se você tiver uma tendência genética chamada ceratocone. Cerato quer dizer córnea. Cone é cone mesmo, cone, chapéu de palhaço. Que ela vai ficando bicuda. Isso é mais genético. Mas é lógico que tem uma tendência a ficar apertando o olho, como uma bola de encher, ela vai, não é? se tornando cada vez mais bicuda. Então, agora, causar diretamente o cristalino já é um pouco mais difícil. A não ser que seja patológico. O sujeito tem um distúrbio mental qualquer que fica apertando o olho toda hora e vai destruir o olho todo, né? Bom, mas vamos falar da indicação cirúrgica. Com quanto, eu vou devolver a pergunta do Dr. Sidney. Liga. Com quanto % de visão você gostaria que eu operasse a sua catarata? Se é que E você eu vai me dar gostaria? esse prazer. Né? Sim. Espero que sim. Estaremos lá juntos na minha cirurgia de catarata daqui 35 anos. Se eu tiver aí. A primeira aí, delas. Sendo a segunda a 80, daqui a 80. Mas chuta, quanto % você gostaria? Que eu perderia e aceitaria na minha vida cotidiana. Pediria a cirurgia da catarata. Uma perda de uns 30% já seria bem cômoda. Poxa, você está bem moderno. Quando eu me formei, na década de uns 60, 70, a indicação da catarata era só quando baixava a 20% da visão total. Alguns falavam Sobrava até 10%. 20%. É. Eu pensei em sobrando 70%, eu tô... Por quê? Tô Porque folgado, tô mimado. a técnica cirúrgica de então era muito rudimentar. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Hoje a catarata quase que passou a ser, em vez de curativa, quando perde 20, 30, 40%, então já opera, Então do eu que tô dentro, hein? mais preventiva do que curativa. Ora, se eu sei que eu tenho 25% de chance de ter catarata com 60 anos, 50% aos 70 e assim vai, eu, ao operar a catarata, eu curo a presbiopia, que estávamos conversando há pouco, e botar uma lente, um implante multifocal, vou falar do implante. Então eu quero operar antes. E antes de ter a catarata, qual é a vantagem? Eu pego esse cristalino mais molinho. Porque à medida que ele vai ficando opaco, esse cristalino, ele vai ficando endurecido. A cirurgia torna-se muito mais agressiva. Tá? Então, quando operar a catarata? Eu costumo dizer que é quando o paciente sentia necessidade. Só que essa necessidade, e aí é no way of life, né? o jeito de viver dele, essa necessidade varia muito de pessoa para pessoa. Eu operei já vários pilotos de Boeing 747, piloto de jato. Claro que ele perdeu 5, 10%, o chofer de caminhão, o atirador.
pessoas que jogam golfe e que precisam de uma visão de muito longe, exatamente. Então, ou mesmo coisas pequenininhas, cirurgiões e tudo. Então, a indicação é mais precoce. Agora, uma dona de casa, uma senhorinha que porque modificou o cristalino, voltou a chegar de perto porque ficou míope, não veio mais nada de longe, mas de perto faz o crochêzinho dela e está muito bem, talvez possa esperar mais. Então, essa indicação da cirurgia da catarata, ela resulta de um conluio quase, vamos dizer, entre o cirurgião e o paciente, na dependência do estilo de vida, da necessidade, da dificuldade que está tendo. Ou, por vezes, a catarata de um olho já está totalmente branquinha e o outro ainda está transparente. Ele acha que está vivendo normal, mas a noção de profundidade dele foi embora. Operando um olho, ele recupera e tem uma vida muito mais segura. E a compensação do olho para o outro? Não, os dois. Se você tampar um olho, tudo vira um plano só. Você não sabe o que está à frente ou atrás. Faça um teste de chegar hoje, Moisés, em casa, ou aqui agora, se quiser, e tenta pegar o bule e botar na xicrinha. Okay. Vai cair fora. A visão binocular é muito importante. Então, há pessoas que têm catarata num olho só, branquinho já, a pupila está branca, como esse que mostramos, e o outro olho ainda enxerga bem. Ah, não, mas eu estou enxergando desse, tá bom. Eu falo, não. Eu costumo dizer, brincando, que falei, isso é como um pneu que está no step. Vamos operar e deixar ele no step. A hora que você precisar, você chega até o posto de gasolina, não é? Bom, então, a indicação é resultante de uma conversa longa, extrema, com o paciente, no sentido de você saber exatamente o que ele quer, qual é a necessidade dele, quais as vantagens que eles vão ter. Principalmente, não só na cirurgia de catarata em si, de livrá-lo dessa opacificação, como na escolha do implante intraocular. A lente que vai em torno de 20 graus, que vai substituir a lente natural. Pode ir, doutor. Em se operando a catarata, é obrigatório, então, essa troca de lente. Se eu não colocar, tirar da sua máquina de fotográfica, sim, a lente principal... Nada será resolvido. Então, continua com outra. Então, vai uma lente... Há pacientes que inocentemente chegam e falam assim, não, mas eu quero operar a catarata, mas não quero pôr lente. Você não vai enxergar. Antigamente, vocês não têm idade para isto, mas a gente operava a catarata e não existiam os implantes que colocava no lugar. Então tirava, congelava e arrancava o cristalino simplesmente e dava ponto e acabou a cirurgia. Precisava usar aquele óculos que tem aquela bola, não sei se chegaram a ver. Sim, meu avô usava. Seu avô usava, porque não tinha os implantes e precisava botar os graus que você tirou de lá de dentro para poder dar o foco aqui atrás na retina. Ok. Então, quanto à indicação, acho que está. Se é uma indicação de trauma, se deixou de repente por um acidente de automóvel, bateu a cara no para-brisa, isso era muito comum antes do cinto de segurança. Numa cirurgia dessa de catarata, corre o risco de ficar cego? Como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Então, vamos falar isso nos resultados, mas eu posso lhe antecipar que a tecnologia que permitiu o desenvolvimento dos implantes, dos equipamentos sofisticados e caríssimos que permitiram a cirurgia da catarata, tornaram-a tão segura e tão previsível que trabalhamos, média da oftalmologia internacional, né, mundial, com 98,5% de ótimos e bons resultados. Poxa, mas e se eu cair no 1,5? Provavelmente você vai cair se alguma estrutura do seu olho não for resistente o suficiente para suportar a cirurgia, ou, isso geralmente é o que acontece nesse 1,5, você tem alguma outra doença associada. Por exemplo, a uveiite, o glaucoma, onde a pressão dessa bolinha aqui está muito elevada, ou problema de retina, ou problema de alguma infelicidade cirúrgica, porque a cápsula, vou falar dela daqui a pouco, é muito frágil para conter o implante intraocular, a lente que nós vamos colocar no lugar do cristalino. Mas a priori é extremamente eficiente e segura com 90%. Que outra cirurgia lhe dá essa certeza? Pouca essa conquista. 98,5% é a estatística internacional. E essa cirurgia, o tempo, quando a gente já teve aqui outros episódios sobre anestesia ou sobre outras cirurgias, rinoplastia, por exemplo, o nosso grande amigo Dr. Ronchi, então a gente falou um pouco sobre tempo de recuperação. Na catarata, qual que é essa troca do cristalino, o implante, quanto tempo dura a cirurgia? Falei há pouco que a cirurgia, quando eu comecei a operar, eu abri o olho daqui até aqui, ou seja, 180 graus. Perfeito. Rebati essa córnea para lá,
Pegava um equipamento que congelava a ponta, colava que nem a forminha de gelo cola na mão, sabe quando? Né? Congelava o cristalino e ia tirando, arrancava ele. Arrancava o cristalino, aí dava 10, 12 pontos com seda 8 aqui. E aí o óculos, né, bem de blanco. Essa era a cirurgia, fazia olho nu. Quando eu comecei, década de 70, formei em 76, 77, por aí, era assim que se fazia catarata, era a cirurgia de antão. E a dor depois, no pós, né? Um incômodo, dor, 12 pontos dentro do olho de Covid, que é algo, né? Pois é, evoluiu tanto, eu vou poupar vocês de falar, porque é um assunto que eu adoro, eu falaria aqui a noite toda. Hoje, a gente faz uma incisão aqui de 1,5 mm, 2. 1,5 mm. Milímetro, não um centímetro. E essa incisão, ela não é metade de um arroz. Ela não é reta assim, ela é feita assim. De modo que ela é biselada, no sentido de quando a aguinha do olho, o humor aquoso que preenche esse espaço, quiser sair, quanto mais ele quer sair, mais ele fecha. Faz ela oblíqua, não faz uma ela válvula. reta. Exatamente, ela é uma válvula. Então não precisa nem de ponto, porque é muito pequena e por causa do formato dela, que é uma válvula, exatamente como você falou. E através disso eu faço tudo. Dilata bem a pupila, vou lá com instrumentos especiais, que tem um equipamento sofisticadíssimo e caríssimo, computadorizado, que faz irrigação, aspiração e ultrassom, ou laser. Onde eu vou lá e faço uma capsulotomia anterior, ou seja, tiro uma tampinha aqui, redondinha, bonitinha, no microscópio, também custa mais de R$1 milhão, em que aumenta, o olho fica desse tamanho para você poder trabalhar. Essa cápsula, ela tem 4 milésimos de milímetros, 4 micra. Divide 1 milímetro em 1000, pega 4, é a espessura dela. E a gente trabalha aqui com 400, 500, 600 milímetros escuro de milímetros de mercúrio de aspiração. Aí que entender, realmente não dá para tremer. Ok. Tendo esse acesso feito, tirando a cápsula anterior, tudo através daquele orifíciozinho. De 1,5 mm. E um outro que a gente faz auxiliar, mas esse é bem menorzinho ainda, só para botar uma coisinha que ajuda a manobra bimanual. Então vamos lá, tiramos essa cápsula com esse equipamento sofisticado de ultrassom, simplesmente com vibração ultrassônica a gente faz a emulsificação, ou seja, a passagem de sólido para líquido, desse cristalino, desse conteúdo, que às vezes é endurecido quando a catarata é muito madura, por isso que a tendência é operar a catarata mais precoce, não com a visão tão baixa, não tão madura. A gente emulsifica tudo isso. Esse equipamento que é regulado com o pé, ele ao mesmo tempo que irriga, aspira e facoemulsifica com ultrassom. Ora, e aí eu vou aspirando, até que eu tenho uma cápsula. Estava aqui o cristalino, tirei a cápsula, tirei o conteúdo. Tem uma cápsula totalmente transparente, absolutamente transparente, onde, por essa abertura, essa incisão de 1,5 mm, 2, eu coloco o implante. Saiba, é uma lente, né? Então eu preciso de mais do que 2 milímetros. Não, ela é dobrável. Ela entra, eu gosto de fazer com a linha, é feio para burro, mas é exatamente o que eu quero dizer. Ela se abre dentro do olho, entrando por essa incisão que é de tão pequena, não requer ponto. E essa lente intraocular, ela tem nacional e importada? Falar sobre as lentes, ok. Já eu falo. Okay. Então, com isso, eu vou ter dentro do cristalino original uma lente artificial. Essa lente vai ter o grau certo, só que eu posso, essa lente é graduada. Vou botar 20 graus em todo mundo, 19,5? Não. Vou colocar para alguns 23, eu corrijo a hipermetropia. Para outros eu coloco 15, corrijo a miopia. Era uma das minhas perguntas. Se na cirurgia de catarata você pode fazer outras correções. Ainda pode isso, na mesma cirurgia já faz a refrativa também. Geralmente é o que é feito, tá? Vamos falar sobre isso. Então, com isso, daí eu vou lá, termino, acabou a cirurgia, botou o implante lá dentro, refaz a câmara aqui com BSS, que é uma solução salina balanceada, próxima da constituição do próprio humor aquoso. O olho está refeito, sai enxergando praticamente. O senhor falou da facoemulsificação, é esse Pronto, equipamento olha lá. aqui ou não? Isso. Tá lá. Então, esse orifício... 3-0 já para mim, então. Você tá afiado. Por aqui, irriga. Aqui do outro lado. 2 orifícios. Por aqui, aspira.
E esse êmbolo que tem aqui, ele vibra em uma vibração ultrassônica, consumindo o cristalino. Aqui está a cápsula anterior, removida. Claro que ele está cortado assim. E aquele cortinho de 1,5 mm está ali em cima, né? Por Ali onde entra tá lá, equipamento. incisão, E ali 1,62, só varia, tiraram ali tá? para ficar a foto para Pode depois ser entender. mais do que 1,62 mm, depende do instrumento, da Claro, técnica claro. utilizada e tal. E esse aqui vai consumindo, vai emulsificando, vai dissolvendo, vamos dizer assim, Todo cristalino. todo o cristalino, deixando só essa cápsula. E a lente, como se coloca? Pelo mesmo. A lente é colocada aqui, ela é dobrável. De modo que você não precisa abrir tudo para colocar a lente, porque ela é Ela dobrável, entra ela dobrada e se depois abre abre. aqui dentro já. Então a agressão ao olho é mínima, diferente de quando abria tudo e dava 10, 12 pontos. O tempo cirúrgico diminuiu Isso. muito. E quanto é esse tempo, mais ou menos? Acho que você que está aí fica curioso nesse aspecto do tempo. Né? Olha. Vai precisar ficar internado? Quanto tempo demora? É hospital dia? Hospital dia, interna, faz o preparo, a No mesmo dilatação dia. da pupila e tal. Uma sedação como se fora para uma Endoscopia. endoscopia, tá? Com aqueles poucos minutos. Dor absolutamente nenhuma, nada, zero de dor. Por quê? Não precisa de injeção. A anestesia é feita com colírio. O colírio é anestésico. Você pode pingar colírio e cortar o olho todo que não sente nada. Então, não vai sentir Tem nada. uma curiosidade, eu acho que se a pessoa está enxergando alguma coisa nesse momento. Não porque está Não, sedada, porque vai né? dormir levemente. Levemente, mas tá? não está enxergando nada. Esse processo todo, hoje, com esse arsenal terapêutico cirúrgico que temos, alguns cirurgiões adoram falar que operam em 5 minutos. Isso é verdade. Outros falam, não, eu capricho demais, eu demoro 15. Tá por aí. Eu, particularmente, quando era mais catarateiro, vamos chamar assim, mais espetaculoso, adorava operar em 5 minutos. Mas é lógico que se você dirige a 130, 140, a chance de você ter um acidente é maior do que tiver. E depende a da 80. prática também, né? Eu também Mas já- a velocidade é secundária. Sim. Digamos em torno de 10 minutos, não havendo nenhuma complicação nem nada, é o ideal. Dos dois Então, olhos. a sedação. 10 minutos para não, tudo. Não, 10 sempre se minutos opera no um olho. olho. Catarata não se opera os 2 olhos de um dia só. Vou repetir. Catarata não se opera os 2 olhos de um dia só. 3 Vamos a 1 supor agora. vamos supor que naquele dia tem um germezinho circulante lá qualquer. Ir para um olho é uma coisa, ir para os 2 juntos é outra coisa. Em oftalmologia, 2 menos 1 é maior do que 1. E o Faz todo pós-operatório? sentido. Tá? Ok. Então, com isto, vai para a sala, tem a sedação, faz o procedimento em 10, 15 minutos, não se preocupe com o tempo, se preocupe com o capricho que é feito a cirurgia. Isso é que determina o resultado e vale muito a pena perder mais 2, 3, 5, 10 minutos ali naquele momento do que horas e horas depois tentando contornar qualquer problema. Claro. Então, vale muito a pena. Hoje eu opero com mais tempo do que eu operava quando eu era mais jovem. Por uma questão só, não é nem de nada, não, é de... Posso operar rápido se eu quiser, mas é uma questão de raciocínio, de inteligência, me perdoe aqueles mais espetaculosos como eu já fui. Mas vale a pena pegar um cirurgião cauteloso, um cirurgião que não tem pressa, né? Porque a gente opera 5, 6, 10, 15 cirurgias num dia só. É uma cirurgia curta, né? Claro. E isso é bom porque barateou o preço da cirurgia também. E dá mais acesso a outras pessoas, né? Dá acesso. Sim, você Há pode muito mais baixar na gente. pirâmide socioeconômica e atender muito mais gente. Claro. E exercer a finalidade nossa, porque é uma coisa que cirurgião adora fazer. Sim. Catarata é a cirurgia mais nobre que tem em toda a oftalmologia. Até porque os melhores resultados e tudo mais, a necessidade da indicação médica, não só estética, etc. Mas a gente estava falando uma coisa e eu contornei a pergunta. Do que você- pós-operatório. Pós-operatório. Então, se é um pós-operatório que não tem ponto, não tem ressaca, vamos dizer assim, de anestesias em gerais, intubação e tudo mais. Se é uma cirurgia que o sujeito termina e fala, já começou? Não, já acabou. Não é? Se é uma cirurgia que ele sai, toma um lanchinho, toma lá uma bolachinha, um chá, um café com leite e vai para casa, enxergando. Então, pós-operatório, dor nenhuma.
Às vezes, alguns queixam, aqueles mais sensíveis, de uma sensação de uma areinha que corresponde àquela incisão de 2 milímetros que tem ali. Que vai sumir em poucos dias. Né? Resultado praticamente imediato. É claro, eu abri o olho, eu tirei todo o moracoso, eu tirei cristalino, botei outra coisa lá dentro. É claro que o olho precisa da natureza, precisa fazer a parte dela. Então precisa ir, nos primeiros, segundo dia, vai melhorando dia a dia. Por exemplo, alguns pacientes, a córnea fica demasiada por 1 ou 2 dias. Fica fosca. Por quê? Porque botou ultrassom lá dentro, uma britadeira para abrir, corte, trauma, mexeu, tudo. Às vezes aumenta um pouco a pressão no pós-operatório imediato, então varia. Mas curva de Gauss, como você fala, Claro. explicando a curva normal de distribuição de tudo que a natureza nos fornece, alguns saem enxergando literalmente, outros demoram aí 3, 4 dias. Então varia muito de acordo com a natureza da pessoa, não é? Mas a técnica sendo sempre igual, a natureza volta ao normal. A maioria tem ótima visão já com 24, 48 horas. Ótima não, boa, vai, pelo menos. Não vou exagerar, não quero vender a ideia da cirurgia. E não. o senhor estava falando sobre a correção já daí da miopia, isso é interessante. Então, para Entramos você que nisso está aí aí. entender, já está operando a catarata, vai se usar um implante, né? No caso, uma lente substituindo aí o cristalino. O que dá para fazer além de resolver a catarata, então? E acho que é mandatório que se faça, né? Questão de ordem. Posso criar Claro. um gap? Eu acho que hoje a gente vai falar só de catarata, que ainda falta muita coisa. Eu estou à disposição para ver outro dia falar só de cirurgia. Então a gente refrativa. marca outro dia para a gente falar de refrativa. Podemos continuar então Tudo na catarata? bem? Claro. E daí a gente esgota realmente com todas Bora. as dúvidas que o telespectador Isso aí. possa ter. Porque posso falar também, mas vai ficar os dois apertadinhos. Então, Não, muita vamos coisa. continuar na catarata. Por exemplo, esse assunto que você propôs há pouco, ele é muito importante. Porque a cirurgia da catarata, com essa evolução tecnológica toda, de equipamentos maravilhosos, opera-se numa sala que tem 2, 3 milhões de reais de equipamentos para poder fazer uma cirurgia tão pequenininha e tão rápida. E ela só é pequena porque o olho é pequeno e é rápida porque Esse equipamento Esse aparato todo. é bélico, é uma coisa assim, né, astronômica, é incrível. Esses implantes também sofreram, junto com a evolução da cirurgia da catarata, que eu tive a felicidade, a minha geração médica pegou uma cirurgia quase pré-histórica, que aliás, antigamente, já agora eu tenho tempo para falar mais poesia aqui. Antigamente pegava, sabe aquele espinho de roseiro que é bem comprido? Tempo do Hipócrates lá, né? Embebedava a pessoa com vinho que fosse, pegava aqui bem às 12 horas no limbo. O limbo é entre o colorido, entre a córnea, aqui ó, entre a córnea e a esclera. O catarata madura, dura já, branca, total, como aquela que a gente Cego, viu. praticamente. Eles embebedavam, não tinha anestésico, né? Nem colírio, nada. Enfiavam o espinho e fazia assim. Ou seja, pegava o cristalino e jogava ele para baixo, Tirava para do dentro lugar. do olho. Fazia isso. Cadê o cristalino? Isso aqui, ó. Aqui dentro. Voltou a enxergar. Mal, né? Porque Imediatamente. não tinha lente também, mas enxergava. Melhor que nada. Como uma pessoa que falta aí 15, 20 graus, mas enxergava, antes não via nada. Isso é tempo pré-medieval. Isso é Né? raiz. Depois, aquela que eu cheguei a aprender e praticar, e muito, que é aquela de abertura total, congelar e tirar. Também Inteiro. ficava sem grau nem nada. Então, Abertura total? oi? Abertura total ou 180? Abertura de 180, 180, mas retirada total. Congelava e arrancava. Ok. Como Sem quem- colocar prótese. Sabe como quem espreme assim uma jabuticaba, que sai uma coisinha branca? Era aquilo. Com ponto ainda. Depois pontos, claro. E fazia olho nu. Depois vieram as lunetas, né? As lunetas não, ai, como é que chama? Lupa. Lupas, isso, as mini lupas que botava aqui no óculos. Depois veio o microscópio. E o microscópio evoluiu demais. Depois vieram os implantes, né? Depois veio o jeito de fazer, a facoemulsificação, que tem uma história linda também. Se der tempo eu conto no final, senão vai muito tempo. E os implantes. Ora, no início é mais ou menos assim, você tem miopia de 5, então em vez de 20 eu vou colocar 5, a 15, porque é lente negativa. Você tem hipermetropia de 5, então em vez de 20 eu vou colocar 25. Né? Claro que não dava certo.
Isso foi aprimorando tanto, 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 que a fórmula que se usa hoje em dia para calcular o grau do implante que bota dentro do olho, para ter a melhor visão, para que o foco caia exatamente aqui na retina e não atrás nem na frente, não ficar míope ou ficar hipermétrope. Este foco, esse cálculo é uma fórmula de, sei lá, brincando, meio quilo. Não dá para entender. Sabe aquelas fórmulas de cientista louco? É aquilo. E tem várias fórmulas, e essas fórmulas também foram evoluindo, assim como as lentes também foram evoluindo. Então você tinha antes lente empírica, botava aquela e falou, já estava bom, melhor do que ficar com um óculos forte. Depois elas foram aprimorando. Depois tinha a lente que curava o astigmatismo. O que será o astigmatismo? Duas perguntas, o astigmatismo e a duração da lente. Duração. A lente é feita de polimetilmetacrilato, que é um plástico hiperpurificado, que já se sabe, desde o tempo da Primeira Guerra, os cockpits daqueles aviões né, os pilotos tinham pedaços de polimetilmetacrilato, de plástico, que entravam para dentro do olho, e os oftalmologistas começaram a perceber que aquele plástico era absolutamente inerte. Ou seja, não causava vascularização, não tinha rejeição, não tinha nada. Ora, então vou fazer uma lente aqui e botar no lugar cristalino. É assim que começaram os implantes intraoculares. E isso eu assisti, porque eu comecei a operar ainda quando não se tinha nenhum tipo de implante. Então Ridley, lá, americana, que botou as primeiras lentes de polimetilmetacrilato, um plástico super purificado e que sofreu modificações e melhorias, tornou-se flexível e hoje dobrável para não precisar abrir incisão, etc, etc. Essa evolução é magnífica também, a ponto de você corrigir astigmatismo. A córnea, lembra a calota de Fusca? Ela é assim, um pouquinho mais plana aqui, um pouquinho mais curva aqui, mas regular. O ideal seria que a curvatura dela fosse igual em todos os seus meridianos. Então essa curvatura aqui, igual a essa, tudo igual, para a imagem ser bem regular, ok? Agora, e se essa curvatura for maior do que essa? Se ela, em vez de ser redondinha assim, ela for oval assim, não for um cortinho de uma bolinha de pique-pongue, foi corte de um ovo, ela vai ser mais curva assim do que assim. É lógico que ela vai causar distorção de imagem. Isto é astigmatismo. A diferença de curvatura da córnea entre um meridiano e outro, que pode ser 90 a 180, como pode ser oblíquo, né? Tem várias angulações, então você vai precisar de uma lente intraocular ou óculos. Se pegarem meu óculos, por exemplo, e vejam que ele distorce a imagem, ele tem mais curva de um lado do que do outro. Perceba? Sim. Então ele corrige mais assim do que assim. Ora, se ele corrige mais assim do que assim, ele corrige a distorção da córnea. Ora, se eu colocar uma lente dessa dentro do olho, eu também vou corrigir. Então tem um implante intraocular que substitui o cristalino, que tem mais grau assim do que assim, ou seja, corrige o astigmatismo. Incrível. Essa foi uma evolução. Ou a miopia. A miopia você corrige com o grau. Suponha que todo mundo tivesse em torno de 20 graus. Então, a mesma curvatura. Aí não depende mais da córnea. Okay. Não vou mexer com a córnea, vou mexer no cristalino. Então eu compenso esta curvatura, e isso acontece porque o olho no míope é maior, ele é mais esticado, a imagem fica antes. Ao contrário do hipermétrope, que o olho é curto, menos desenvolvido, a imagem depois na miopia. Aqui é a imagem antes da onde deveria. Aqui é o emétrope, pessoa que não tem grau nenhum, já vem de natureza com o foco aqui. Se vem aqui é míope, se vem lá é hipermétrope. Então você pode corrigir isso aumentando ou diminuindo o grau desta lente para jogar o foco para trás ou para frente. Okay. E pode fazer isso de maneiras diferentes, mais no meridiano do que outro. Ok? Então essa foi uma grande evolução de implantes intraoculares que corrigem o astigmatismo, que sacrificou a pessoa. Ainda não tenho catarata, mas quando tiver, vou botar uma lente que corrija tudo. Que corrija tudo, lente para astigmatismo, chama lente tórica, como se fosse uma tora. Se você pegar uma esfera de vidro e olhar através dela, está tudo na mesma proporção. Se você pegar uma tora, uma árvore de
transparente, assim ela não causa nenhuma distorção. Assim ela vai causar uma grande distorção. Então ela tem mais grau aqui do que aqui. E tem o eixo, que você pode botar em qualquer inclinação. Ok. Então, a lente tórica, implante intraocular tórico, se ouvir o seu médico falar, você sabe o que é. É que vai corrigir o seu astigmatismo, que te sacrificou a vida inteira. Além da catarata. Além da catarata. Vitalício? É, Até o fim dos dias? Vai durar mais do que a pessoa. Porque esse polimetilmetacrilato é milhões de anos para conseguir na natureza se decompor. Então há pessoas que pegaram implante de 30, 40, 50 anos atrás e foram enxumadas e tal, implante perfeitíssimo. Perfeito. Então é para sempre, sim. Ok, então uma vez corrigido, está corrigido. Só que não parou por aí. Tem também as lentes multifocais. O que é uma lente multifocal de óculos? É uma lente que tem o grau de longe aqui, meia distância aqui, perto aqui, bem pertinho aqui. A cada ponto desta minha lente, que também já tem a presbiopia toda instalada, e vai aumentando com o passar do tempo, né? A presbiopia, vista cansada. Se eu olho de longe, eu olho por aqui, estou vendo lá. Se eu olhar de meia distância para você, eu não vou olhar assim, vou olhar assim, que corresponde a essa distância. Se eu for olhar essa xícara que está escrita, eu vou usar aqui, talvez 3/4. Se eu for olhar meu relógio, uma coisinha, uma agulhinha que eu vou enfiar, eu vou olhar bem aqui. Então, para cada distância nesta lente, eu tenho 1 grau. Ora, isso pode ser feito, mas muito melhor do que a lente dos óculos. Eu poderia ter trazido um implante aqui. Prometo que da próxima vez eu trago. Eles são círculos concêntricos, faixas. Uma faixa para longe, para meia distância, para perto, outra para longe, para meia distância, para perto, para longe, como se for um alvo, um target, sabe? E você olhando para longe, aqueles halos, aqueles anéis que focam para longe vão estar focados na retina. Se aproximar, aqueles médios vão focar. E se aproximar mais ainda bem pertinho, também vão focar. São as lentes implantes intraoculares, de dentro do olho, intra quer dizer dentro, multifocais. Ou seja, vai te dar visão para qualquer distância. Então a pessoa, você estava muito interessado há pouco, perguntando sobre presbiopia, talvez esteja chegando perto dos 40. Antes da gravação. Sim, antes da gravação. E então a pessoa que dos 40 aos 60, quando opera, ou 55, sei lá, quando opera a sua catarata, não tinha solução para ele, o que eu ia fazer para ver de perto? Tinha os óculos. Aí deixa de usar o óculos. Então você tem uma solução definitiva, depois que opera a catarata, que você não tem depois dos 40 e até chegar lá, por causa só da catarata. Por causa só da presbiopia. Então, a cirurgia da catarata é a única cirurgia de todas que efetivamente rejuvenesce a pessoa. Devolve ela a visão dos 20 anos, dos 30 anos. A qualidade de vida muda imediatamente. Nossa, você vê nitidamente no primeiro pós-operatório que a velhinha chega remoçada. Ela está de roupa nova. Esse é o implante ou não? Olha lá, dá para ver nitidamente aqui. 4/0. Essas alças é que seguram o implante. 4/0. Era 4/1, que eu fiz uma pergunta que eu mereço levar um gol contra. Que nem Alemanha e Brasil, né? Então, veja, essas alças são flexíveis, a lente é dobrável, ela entra dentro do olho e essas alças ficam na cápsula, assim, segurando, fixando e centralizando a lente. A lente tem uma faixa para longe, meia distância, perto, longe, meia distância, perto, Essa é a parte multifocal. Essa é a multifocal. Essa é uma lente multifocal. Agora, ela pode ter esse grau diferente entre este meridiano e este meridiano. Aí ela será tórica, corrigindo o astigmatismo. E ela pode ter as duas coisas juntas. Olha que tecnologia que a gente atingiu. Então a lente ela é absolutamente individual. Tórica, ou seja, corrige tudo. De longe, de perto, a distorção. Astigmatismo, miopia. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Ou seja, corrige tudo. Tudo. Não é? É coisa que aos 45 você tem que usar o seu óculos de perto, senão não vai ler o seu celular. Perfeito. A gente sempre, aqui, durante o nosso bate-papo, a gente sempre entra no assunto do SUS, e eu queria perguntar também, que em todos os episódios a gente fala alguma coisinha sobre isso, do SUS. Existe essa possibilidade do cidadão colocar, não a multifocal, mas operar a catarata, pelo menos? Sim. Uma lente não tão... Em alguns centros, tipo São Paulo, que tem muita gente, a espera chega a beirar 10 anos esperando.
Para operar a catarata. Com essa epidemia de Covid que tivemos, houve uma demanda reprimida que é assustadora. Vamos fazer um cálculo muito, já que você tocou, você me provocou um assunto que eu gosto, Vamos viu, lá. Sidney? Claro. Quantos habitantes tem São Paulo? Estou procurando a Ético aqui. Quantos habitantes tem 13 São A milhões. cidade de São Paulo, Paulo? Grande São Paulo, Grande São uma Paulo, coisa só. 20 milhões de 20 habitantes. milhões. Quantos têm mais que 60 anos? Mais que 60 anos. 20%. O Pensando na censo pirâmide. que vai começar que tá agora, mas o último de 10, 15 anos atrás, que atrasou esse por causa da epidemia, falava de 15% a 20%, dependendo da região e tal. Vamos trabalhar com que já está para mais de 20%, porque a longevidade aumentou. O país está ficando velho. A pirâmide etária não é mais pirâmide, ela já está se achatando, daqui a pouco vai ter mais velho do que criança. Ok. No meio do século passado, você tinha cada mulher, a média era de 4 a 4,5 crianças. Hoje é de 1 a 1,5. 1,75. Ou seja, o índice de reposição, porque são pai e mãe que tem que deixar 2 filhos, está menor. A população vai tender a diminuir. Ah, mas está aumentando porque está vivendo mais. Então a população de idosos aumenta. Mas vamos supor que fosse os 15%. Vezes de 20 milhões, quanto dá? Quem é bom de matemática aí? Qual é? 15% de 20 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Não sei se percebeu, mas esses 3 milhões de pessoas acima de 4, de 60 anos, têm 2 olhos. Então, são 6 milhões. Tá? Sim, 3 Isso. milhões. Ok. 1 em cada 4 vai ter catarata. Quanto é 25% de 6 milhões? 1 milhão e meio. Está aí o número de cirurgias de demanda reprimida que nós temos constante só na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. E já estamos em 22 milhões, e a população de idoso não é mais 15, é quase 20, e tudo vai mais. aumentando. Ah, mas já operou um monte de gente. Tá bom, vai que metade tem operado. Nós temos aqui para fazer hoje, Mas não nessa operou cidade. metade. Não operou metade Não nunca. operou, não Nunca, operou. esquece. Até porque na pirâmide social nós temos Isso. aqui nessa cidade pelo menos 750 mil cirurgias para fazer. E como que o cidadão lá que está nos ouvindo, você que está ouvindo, como que ele encontra a Ético? Onde que ele encontra? A Ético é Eu uma... posso deixar um telefone que cuida dessa campanha. Claro, claro. Tá? A campanha dessa situação diferenciada para quem Para gostaria pessoas de ter dentro da acesso. pirâmide social que não têm direito a convênio, ou que perderam o seu convênio, ou que tem um popular. E é um valor muito baixo, dividido em 10, 12 vezes no cartão. Isso aí. Mas eu não quero aqui vender A gente- nada, Não, pelo não, amor não de é Deus. venda, Eu eu só vejo quero como- mesmo é propagar isso no sentido das pessoas terem essa oportunidade, que está cheio de gente. Aliás, eu opero toda semana, muitos. Chega a operar 30, 40 casos. A na gente semana. coloca, vai estar na descrição aí do vídeo, gente, para quem quiser procurar. Eu vou a dar o Ético. número Onde de- fica? Onde fica a Ético? Ético fica no Itaim Bibi, Está em Bibi. ali na rua Joaquim Floriano. É o primeiro prédio da Joaquim, ao lado daquele supermercado. E lá Ali- temos uma equipe médica inteira Isso, trabalhando nessa situação. Isso, médicos, enfermeiros, e para atender tudo que se faz de oftalmologia, desde um simples piterígio, aquela pelezinha que se confunde com catarata, que vai fora do olho, não tem nada a ver com isso que nós falamos, até um transplante de córnea, cirurgias de retina. Então dá acesso a muita gente, muita gente. Todo mundo. Então, se você me permite, só para ajudar, que realmente Claro. nós estamos também cheios de casos, porque a demanda é muito reprimida pela pandemia, muito grande, eu vou dar um número de telefone que as pessoas podem ligar e ter acesso. Claro, claro. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, na Europa, não se usa 0,1, 0,2, percentual ou decimal de quantidade de divisão. Usa-se 20, 20, 20, 30, 20, 40. A máxima visão que pode ter é 20, 20. É 20 ângulo de 20 a 20 pés. Isso é top. Então a gente, como estudou nos Estados Unidos, a classe oftalmológica conhece, mas o leigo não. A gente gosta do número 20-20. É o máximo que você pode conseguir numa cirurgia e, portanto, na visão do ser humano. 20-20. Não sei se já ouviram nos Estados Unidos. Tá 20-20. Lá para eles tá tudo legal, tá tudo máximo, 20, tá tudo bom demais. Então, nosso número mágico é 93000-2020. 93000-2020. A Perfeito. pessoa vai atender, vai orientar, vai dar as primeiras orientações, vai receber esse paciente, vai fazer o diagnóstico da catarata. Por vezes é o mesmo que atendo essa avaliação, que não tem custo nenhum para o paciente, para saber se é catarata, senão não vai gastar dinheiro à toa. Então a gente faz essa primeira avaliação sem ônus nenhum para o paciente e fala, você tem catarata, então entra na fila, aí sim, vai ver,
forma que ele vai querer pagar, é um valor mínimo e tudo mais. Ou então não é catarata, você tem que procurar um médico oftalmologista. No sentido sempre de atender bem o paciente. Se é para Isso. operar, se tem a indicação de operar, opera-se, senão E não. olha, de coração. Eu tenho filhos formados, netos, filho morando nos Estados Unidos, meu neto que está lá está muito bem, meu filho muito bem aqui. Eu faço isso pelo puro prazer de fazer. Em termos financeiros e tudo mais, é quase trocar 6 por meia dúzia, é dar vazão mesmo àquilo que a minha vida toda foi assim. Porque tem todo o equipamento envolvido, Sim, lente, tem custo. Os tem implantes muitos custos. são todos importados, não tem nada lá que é nacional. O BSS que coloca dentro também. Então, é tudo muito caro. Né? Então é o valorzinho mesmo daquele que não está cansado, não enxerga mais, ele não pode mais esperar na fila do SUS. Mas é uma opção, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para falar isso, estou aqui falando da catarata. Com certeza. Então você tem vários implantes, desde o mais simples, por exemplo, que uso nessas campanhas, até os mais sofisticados. É óbvio que o implante top de linha, uma Ferrari, um Rolls Royce, do implante tórico multifocal, alemão, americano, que vai ser um custo maior. Como qualquer coisa, um carro normal custa tanto, um carro com ar-condicionado, com isso, com aquilo, uma Ferrari vai custar outro tanto. Então existe variação. Se tiver alcance da pessoa, ótimo. Se não, coloca o implante mais próximo para usar o menor óculos possível e vai ter uma visão muito boa, que já não vinha tendo há muito tempo. Então essas são as diferenças tecnológicas dos implantes em si. Implantes intraoculares. Desde o mais simples, só para corrigir a catarata e o máximo possível do grau, geralmente corrige quase tudo de longe, a maioria das pessoas vai usar só óculos para perto, e até o mais sofisticado que corrige tudo, com tudo, com tudo. Do seu ponto de vista médico, tanto faz. Vai usar um óculos em cima, acabou, está resolvido. Do ponto de vista da pessoa, aí cada um, né? Claro. Quando você chegou a ter carro sem ar-condicionado, ou manual, Sim, claro. não é? Então, cada um o que puder. Bom, então os implantes hoje em dia devolvem realmente juventude na medida em que eles permitem a recomposição da visão de tudo, desde que o paciente tenha só catarata. Claro que se eu tiver um glaucoma associado, uma retinopatia associada, um descolamento de retina, uma uveíte, é outra coisa. Mas no olho normal, na cirurgia normal, bem indicada, é de se esperar 99% de ótimos e bons resultados, sucesso, recomposição da visão, juventude, felicidade. Então a gente esbarra também naquilo que a gente sempre fala, que é fazer um bom diagnóstico, atender o paciente pensando sempre nesse custo-benefício pro paciente e operar quando realmente tiver indicação. Isso. Isso é o mais que importante. Essa indicação é o conluio, né? É o Claro, paciente e claro. o médico que vão decidir juntos. Exatamente. Né? Aquilo que vai gerar benefício, e se for Isso. gerar benefício legal, é para... Exatamente. Então, hoje em dia, com uma incisão mínima, cirurgia de 10 minutos, com alta tecnologia, convido a conhecer o hospital, tem lá um vidro onde se assiste, né? Estou cercado de equipamentos meio MacGyver, sabe? Em que você vai lá e faz a coisa, cheio de televisões mostrando e tudo mais. Hoje em dia, em 10 minutos a gente resolve. E tem mais. Para esses pacientes de campanha, vamos chamar assim, com um custo bem, a tecnologia oferecida é exatamente igual àquele que vai fazer cirurgia de 20, 30, 40 mil reais. A dedicação, o gosto por fazer é exatamente o mesmo. Entende? E isso todo nos dá mundo sai bem atendido. um prazer tão grande. Sabe? Porque eu não vejo outra especialidade. Claro, tem aquelas urgência e tudo mais, não é? Mas eu não vejo outra especialidade que tenha a oportunidade de criar função, de criar visão, de criar felicidade tão grande quanto a minha. Eu sou um iluminado, uma coisa felizardo. Sem dúvida, de porque tudo. a visão, como o senhor falou hoje no começo, e vamos terminando então com essa mesma ideia, né? Porque o horário, quando a coisa é boa, parece que passa voando. Mas no começo o senhor falou aqui que é a visão que nos traz 75%, 80% da nossa essência, né? Do que aquilo que a gente é. Então, somando tato, paladar, audição... os 15% reais. E olfato, a gente tem ainda assim
5 vezes menos, É 4 claro vezes menos. que quando a pessoa perde a visão, ele desenvolve mais. Por exemplo, Lógico. o cego vira pianista, Claro, ele claro. ouve coisas, porque ele desenvolve mais Sem os dúvida. outros por causa da perda de visão. Mas para uma pessoa normal, 85% do tempo ela está usando, ela está recebendo informações pela visão. A gente já teve aqui um podcast sobre a neuroplasticidade, sobre o cérebro, então, sobre a formação do inconsciente e basicamente, né? E com certeza o olho nessa situação, né? Desde que você, acho que até intraútero e pós-saída, no mínimo que você consegue enxergar, quando chega lá o triângulo, né, dos pais, eu me lembro dessas aulas de oftalmo, da mãe, com os olhos, isso é muito importante, né? Fundamental. Fundamental. E lembrar que no a seu- gente só tem 2 olhos para a vida inteira. Cuide bem deles. Cuide muito bem. E felizmente temos 2, já imaginou se fossem só? Exatamente. Qualquer cisquinho, qualquer conjuntivite, você estava cego. Então, Quem, eu acho quem que tem um não tem nenhum. Quem tem um não tem nenhum, né? É Essa é a verdade, ideia. Então é ter verdade. 2 realmente é uma grande mágica aí da natureza. sem dúvida. Professor Carlos Rangel, parece que é voando o tempo, né? Porque o assunto é muito legal. Você A vê gente que- gostaria de ter mais horas, mas É. a gente vai ter que gravar outro episódio pra gente falar sobre cirurgias refratárias, sobre outras. Refrativa. Refrativa. 5-2. Putz, cirurgia refrativa 5-2. Pra gente falar sobre esses outros assuntos na área de oftalmologia. Vai ser um prazer que o senhor possa vir aqui novamente. A gente vai contar com isso. obrigado. A gente agradece a experiência aqui, a honra de ter o senhor dividindo aqui a informação com o nosso ouvinte. E para terminar, o que o senhor conta da sua carreira? Como que a oftalmologia pode mudar a vida das pessoas daqui para frente, essas tecnologias? A minha pessoa nada a ver com isso, porque eu tive a felicidade, como eu disse, de Fazer o participar que disso gosta. tudo, ajudar até a desenvolver, né, coisas, não é, nesse sentido e tudo mais. Então foi uma felicidade muito grande profissional, que obviamente agora está mais estabilizada. Então eu Mas peguei essa continua trabalhando revolução. muito ainda, né? Sem dúvida, o dia todo. Atendi consultas hoje o dia todo. Amanhã é veio dia aqui ainda- cirúrgico, vou operar o dia todo. Que demais. Então, É isso que nos mantém vivos, né? sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma Nossa. dica para você que está aí. Mas sem dúvida. Nunca pare de trabalhar, porque é muito complicado o teu cérebro, o teu corpo pararem de uma hora para Eu outra. quero operar umas 10 cataratas de manhã, almoçar e fazer uma siesta e jantar com Deus. Eu acho que se for isso possível, eu serei um homem feliz e terei dado um sentido de vida muito grande. Mas o grande recado não é sobre a minha pessoa, nem sobre a minha profissão. É para você que está me ouvindo. Para você, médico, que tem que orientar, apesar de ter outra especialidade. Para você, multiplicador de informações, que é fundamental a sua participação. É lembrar que a gente só tem 2 olhos para a vida toda, e os olhos são os únicos órgãos do corpo que têm dupla função: ver e chorar. Espero que você use só para ver, nunca para chorar. E cuide bem deles. Você fez 40, começa a ter uma dor de cabeça, no final do dia meio irritado, quer deixar suas atividades de perto, é a sua presbiopia, um simples óculos vai resolver, você vai ficar muito feliz. Até os 55, um pouco mais, e onde você vai fazer uma cirurgia de catarata, um pouco antecipada ou não, como você quiser, dependendo se tem o grau. Há pessoas que têm grau muito forte. Então, com 55 anos, não tem quase catarata ainda. Olha só, o cristalino está transparente. Mas ele tem 7 graus. Há pouco tempo eu operei uma colega médica que tinha 7 graus, usou lente de contato. Lente de contato para hipermetropia ela é muito grossa, então há uma tolerância. Chega uma hora que ela não pode usar mais. Ora, ela aceitou antecipar a cirurgia da catarata, fazer antes mesmo de ter a catarata instalada com seus 55 anos. Tirou, botei o grau, corrigindo o grau de longe e o de perto. Essa mulher que vivia sem óculos, de 7 para longe mais 3, dá 10 para perto. Ela, de repente, não tem mais óculos nenhum. Então, é uma felicidade, uma coisa assim do outro mundo. Então, a catarata moderna, a cirurgia de catarata, não é só para você corrigir a catarata.
Tem uma tal de TCR, que é troca do cristalino com finalidade refrativa, que é a intersecção entre os dois conjuntos da catarata e da cirurgia refrativa, que falaremos numa próxima oportunidade. Viu como eu falei que não ia dar tempo? Tinha razão. Então, ela deixou de ser curativa e passou a ser quase preventiva. Ela traz vantagens além da correção da catarata, que deixa de ser pensada só como coisa de pacientes idosos. Mas uma moça de 55 anos, hoje é moça, não é? É os 50 anos, que tem um grau muito forte, não consegue mais com as suas lentes, opera um pouco antes, Resolve. pega a jogada antes da hora e corrige tudo para o resto da vida. Então, a cirurgia catarata é meio milagrosa, é uma coisa assim que é uma satisfação muito grande. Então, se você tem os seus 50, 52 anos, não está satisfeito com seus óculos, não consegue mais usar a lente de contato que usou até então, pondere a possibilidade de fazer. Ou a catarata, como nós vimos, ela é muito gradativa, ela vai roubando a sua visão devagarinho. Então, você tem 60, 65 anos, mas eu ainda enxergo bem. É que você não lembra o que é enxergar bem. Eu ouço a frase, Sidney, que eu mais escuto é assim: nossa senhora, eu não sabia que o azulejo da minha cozinha era tão branco. Eu enxergava tudo amarelado. Eu virava os homens, botando uma meia preta e outra azul marinho, porque para mim as cores já não tinham mais sentido. Nossa, voltei a dirigir na estrada. Ora, comprei uma televisão até maior, porque agora eu vejo as cores. Não sabia que meu neto tinha qualquer coisa. Enfim, é outra vida, é rejuvenescimento real naquilo que você tem de melhor para esse instrumento maravilhoso que, além de enxergar, também chora. Não chore com eles, por favor. Muito obrigado, mestre Carlos Rangel, valeu. Você que está aí, espero que tenha aprendido. Compartilhe com quem você ama. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde. Se inscreva, segue o Dr. Sidney, segue o Moisés. E aí, Moisés, aprendeu? Demais. Dr. Sensacional. Sidney, Dr. Carlos, muito prazer, muito obrigado. Obrigado, Carlos Rangel. Até semana que vem.